Tio. What will an atomic bomb mean to these old gray-headed saints? A young man and woman again. O que a bomba atômica significará para esses velhos santos de cabeças grisalhas? Um jovem homem, uma jovem mulher novamente. What will an atomic bomb mean to these homes that all of them's gone on nearly and they're left here alone? O que a bomba atômica significa para aqueles lares onde quase todos eles já partiram e foram deixados sós aqui? All the family together again. Toda a família junta novamente. Amen. Glory to God, brother. Amen. Glória a Deus, irmão. What could you have any more greater than that? O que mais poderia você ter maior do que aquilo? With the perfect assurance of your heart resting yonder in Calvary. Com segurança perfeita de que o seu coração está descansando além no Calvário. That there's nothing in the world can stir you, change you, shake you. Que não há nada no mundo que possa te agitar, te mudar, te sacudir. You're in Christ Jesus, anchored away in the kingdom of God until the day of your redemption to be presented faultless before Him. Você está em Cristo Jesus, ancorado no reino de Deus até o dia da sua redenção, para ser apresentado sem falta diante dele. Not what you done, if I can just quit this, if I can just quit that. Não é o que você fez. Se eu apenas puder parar com isto, e se puder apenas parar com aquilo. There's nothing that you've done. Não é nada que você fez. It's what He does for you. É o que Ele faz por você. Amen. Do you believe with all your heart, with all your soul, with all your mind? Você crê com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente? When Peter was going to, Philip, Quando Pedro estava indo, eu quero dizer, Filipe, when he's going to baptize the eunuch, quando ele ia batizar o eunuco, he said, here's water, what hinders thee from being baptized, Peter? ele disse, aqui está a água. O que me impede de ser batizado? Pedro, Philip said, wait a minute. Filipe disse, espere um momento. If thou believest with all your heart, with all your soul, with all your mind, if you believe it, Se tu creres com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, se tu creres nisto, that I believe with all my heart, soul, and mind that Jesus Christ is the Son of God. ele disse, eu creio de todo o meu coração, alma e mente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amen. Stop the chariot, down the water, baptize him. Parou a carruagem lá na água e o batizou. And the Holy Ghost caught Philip out of his sight, you didn't even see no work. Então o Espírito Santo tirou a visão de Filipe até ele não enxergar mais. And took him through space for about 200 miles and set him down and started a revival again. E o levou através do espaço por cerca de umas 200 milhas e o colocou ali e começou um reavivamento outra vez. Amen. That's right. That's right. Correto, correto. Oh my. Oh, que coisa. That God who lived in that day is the same God today. Aquele que vivia naquele dia é o mesmo Deus de hoje. Now think of Paul. Graças a Deus, bom dia. Oi, bom dia a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Continue nos abençoando mais essa reunião, mais essa manhã. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 331. 331. É o corrigido aí, irmão. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, e os remidos desta terra seu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamado, eu lá estarei.
quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. E darei então para Cristo dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui, e o labor a vida, e o labor aqui cessar, e fizer então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Amém. Graças a Deus. O Sidney vai fazer os pedidos de oração. Bom dia com Jesus. Amém. Não chegou nenhum pedido até agora. Se você tem um pedido, faça-o conhecido com o levantar de sua mão. Oremos. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais uma manhã, Pai, que nos fala da tua ressurreição, ó Pai. E como acabamos de cantar, ó Deus, um dia destes, o Senhor fará aquela grande chamada, ó Pai. E como Lázaro saiu daquela sepultura, a cada uma das sepulturas, ó Pai, que guardam teus filhos serão abertas, Senhor. Ó, que momento glorioso que nós aguardamos com tanta convicção, ó Pai. Pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, ó Pai. Toda enfermidade é repreendida, Senhor. Todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Toda inquietação, toda preocupação, nós descansamos todas elas diante do Senhor, ó Pai. Sabendo que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Esteja conosco nesta manhã, ó Pai. Quando a palavra do Senhor vai ser entregue, que ela seja vivificada em nosso coração, ó Deus. Colocamos diante do Senhor o pastor Ivaldo, ali em Vianópolis, ó Pai. Que eles também sejam abençoados, ó Pai. A noiva do Senhor na face da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, confiando, ó Pai, que receberemos mais uma vez. Aqui, Senhor, esteja com o pastor Abraão, dá a unção necessária, ó Pai. No mesmo espírito que essa mensagem foi entregue, esteja sobre ele, sobre nós, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas.
A internet, ela não está funcionando corretamente, então o pastor Ivaldo pediu para que o pastor Abraão começasse a entregar essa mensagem que está sendo distribuída. E se você não pegou a sua, tem ela ali. Então nós vamos receber o pastor Abraão sob o toque de somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amém. Bom dia com Jesus. Até aqui é Ebenezer, né? O Senhor tem nos ajudado. Então, como o irmão Sidney já disse para a igreja, o Sr. Ivaldo me ligou, está com problema, né, na internet, e nós vamos iniciar a leitura da mensagem Vem, segue-me. Que Deus possa nos abençoar, né, irmão? Nesta manhã é uma responsabilidade muito grande estar aqui neste lugar para então fazer escola com toda a igreja. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a leitura que o profeta leu nessa mensagem, São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Grande Deus e eterno Pai, é bom, Senhor, estar aqui nesta manhã, juntamente com a sua igreja eleita do Senhor, essa parte da noiva que está nessa cidade. Jesus, ajuda-nos nessa manhã, que o Espírito Santo coloque as palavras dos nossos lábios, seja ungido pelo Espírito Santo do Senhor, os nossos ouvidos também sejam ungidos para receber, e que Ele possa vivificar isso em cada coração. Nós não somos nada sem Teu Espírito Santo. Não damos conta de fazer nada sem Ele, Jesus. Somos dependentes do Senhor, dependentes do Teu Espírito Santo. Abençoa o pastor Ivaldo em Vianópolis, a igreja de Bonfinópolis, todos sejam abençoados nessa manhã. Os irmãos que vão estar acompanhando pela internet, todos também, em Bonfinópolis, em Vianópolis, sejam abençoados, ó Deus. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Se houver algum erro durante a leitura, a igreja me perdoe. Eu peço perdão antecipadamente, né? E os irmãos me perdoem. Vem e segue-me. Começando na primeira página, né? Bem, não foi antes da Beck nascer, e assim eu pensei bem, sabe? Eu só como
eu só como uma tigela de mingau, de aveia. Custa 10 centavos. Bem, eu só dava-me meu vale e só assinava, veja, e pagava por ele, e devolvia e dava baixa, porque eu tinha uma conta de despesas. Certo dia, quando tivemos uma reunião de patrulheiros, que coisa! Disseram, quem é este maluco que anotou algo assim? Está vendo? E o chefe, vocês sabem, 10 centavos pelo café da manhã. Assim parecia muito barato com relação aos outros colegas. Você sabe, alguns anotavam $1, veja, $2 pelo jantar, e eu anotava exatamente o que era. Quer dizer, o irmão Brana só anotava ali para a empresa pagar aquilo que ele tinha comido, a despesa dele. Então, se desse 10 centavos, ele anotava 10 centavos. Por isso que eles chamaram ele de maluco, porque os outros anotavam acima do valor. Bem, eu disse, bem, agora não adianta eu anotar o que eu faria se só gastasse 10 centavos para comer. O senhor Fides, que era assistente, superintendente, disse, Billy, mesmo assim anote pelo menos $1. Disse, é o que os demais fazem. Disse, tem de ser igual para todos. Bem, eu disse, eu só como uma tigela de mingau, de aveia, e é o que eu anoto. Disse, nunca faça isso. Bem, então pensei, que farei com isso? Então eu anotava 50 centavos pelo café da manhã. Então pegava 40 centavos, se queria gastar com algo, e dava a uns garotos na rua. E a despesa dele era 10 centavos, mas ele estava pressionando ele, então ele pôs 50 centavos e pegava e dava para os garotos da rua. Os garotos, vocês sabem, que também parecia precisar de um sanduíche. Bem, pensei que talvez eu pudesse ter. Certo, era a própria companhia falando assim comigo. Aquele era um homem da companhia. Quer dizer, o próprio chefe da companhia estava dando ordem para ele pegar um valor mais alto. Agora, irmãos, nós estamos observando aqui a honestidade do profeta. Lá na frente você vai ver o que ele vai dizer. Assim pensei, talvez eu tenha feito algo errado. Eu estava olhando essa parte aqui ali dentro e estava pensando, tem razão de Deus usar um homem como o irmão Brana, como profeta de Deus. Você vê o testemunho do profeta, é tremendo. Por isso Deus usava ele. Ele nasceu nazireu de Deus, né? Então, aqui não faz muito tempo, com um patrulheiro, agora, patrulhar de helicóptero, veja, então ele passou por aqui, parou e disse, ora, irmão Brana, diz, esta árvore está crescendo. E eu disse, sim. Disse, as crianças brincam ali embaixo. Ele disse, podemos podá-la? Eu disse, sim, mas não a corte. Está vendo? Ele diz, bem, gostaríamos de cortá-la. Nós lhe pagaremos por ela. Eu disse, não, não, não. Não quero que a corte. Bem, eu também conheço as leis do direito de propriedade, vocês sabem, pois estive nisso por 7 anos. E eu disse, não quero que seja cortada, mas podem podá-la. E eu disse, eu mantenho podada, mas disse, vocês podem podá-la, se quiserem, eu disse. E o irmão Wood e eu ficamos de podá-la. Nós podamos todas essas outras aqui. E eu disse, mas queremos deixá-la aí, por causa das crianças, Jó e os demais, você sabe, os garotinhos que brincam debaixo
desta árvore. Saí de viagem, quando voltei, ela tinha sido serrada e removida. Oh, que processo teria dado contra a companhia, veja, por cortar aquela árvore. Veja, e assim pensei. Agora eu disse, Senhor, nem vou mencionar isso, está vendo? Se há algo nisso que eu às vezes anotando, se há algo nisto que eu às vezes anotando só comendo 10 centavos, tendo de declarar 50 centavos, estão vendo? Eu disse, se há algo pendente nisto, que isto compense, veja que eu causei, veja que eu causei isto, veja que e então parei de sonhar que eu estava na companhia de serviço público, veja, pois deve ter ficado algo pendente lá atrás. Temos de ter cuidado com o que fazemos, temos de responder por isto algum dia. As mínimas coisas, irmãos. Quer dizer, comia 10 centavos e tinha que marcar $1 ou $2, porque o chefe estava obrigando ele a fazer aquilo. Ele disse, temos que responder por isso algum dia, por tudo que nós fazemos. Quando ele chegou que a árvore estava podada, parece que ele se sentiu assim um tanto culpado. E ele disse, parece que tem algo que está pendente. Aí ele já lembrou lá dos 50 centavos, né? E ele distribuía 40 centavos para os garotos. Jovens vindo aqui, sua mãe esteve lá outro dia, Trude, acho que você não sabia, percebo que é surpresa, e você está para se formar, e fizemos essa viagem juntos até aqui. Vou a uma reunião agora após esta, e vamos para casa. Achei que seria uma boa oportunidade de falar com vocês, e também achei que seria bom falar um pouco com os jovens, antes de suas formaturas, ler um versículo da Bíblia, falar de coração com vocês por uns 10 minutos, então irei embora, entendem? Antes de falar com os jovens, também gostaria de falar um pouco com os adultos, todos vocês. Agora talvez tenha sido uma viagem cansativa, mas a experiência que aprendi de Deus, eu não aceitaria $10 mil pelo que aprendi do Senhor. Desde que cheguei aqui, creio mesmo que venho em plena obediência ao mandamento do Todo-Poderoso. Eu espero poder continuar assim. E há uma das coisas é que quando vim, foi por uma visão de que eu estava de pé aqui acima de Tucson, quando houve uma explosão. Bem, o irmão Fred estava lá quando explodiu. Tiraram essa foto agora. Vocês sabem, no céu. Não pensei muito nisto, nunca notei. Assim, outro dia começou a me deixar intrigado, de alguma forma. E o irmão Norman e o pai de Norman, aqui, me disse, notou isto? E assim que olhei bem, ali estavam aqueles anjos, tão evidente quanto poderiam, presentes aí mesmo nessa foto. Estão vendo? Olhei para ver quando foi, e foi no mesmo tempo, mais ou menos um dia ou dois antes, ou um dia ou dois depois que estive lá em cima. Vi o local, ao nordeste de Flagstaff. Eu leio aqui da maneira que eu sei, viu, irmãos? Eu não sei ler inglês. Ou Prescostes, que fica abaixo de Flagstaff. Bem, era exatamente onde estamos. Veja, exatamente. 42 quilômetros de altura. Ora, o vapor não chega a mais de 6 quilômetros de altura, ou 8. A umidade, nenhum tipo de neblina, nem nada. Veja, os aviões voam
a 19 mil pés para sobrevoar todas as nuvens. Veja, e 19 mil são uns 6 quilômetros de altura. Esta tem 42 quilômetros de alturas e 48 quilômetros de largura, em forma de pirâmide. Se já viram a foto, 42 quilômetros de altura, quando essa nuvem apareceu nos céus, os 7 anjos. 42 quilômetros é de Silvânia até Bonfinópolis, mais ou menos. Era a altura que estava a nuvem dos 7 anjos, quando fez revelar para o irmão Branham os selos. Aí os irmãos, pensa bem nisso. As vindicações de Deus, irmãos, no ministério do profeta. Vindicação de Deus, que a igreja, os eleitos, predestinados, vê isso. É vindicação de Deus no ministério da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, nós não podemos dar atenção a que os espíritos errados querem colocar na mente dos filhos de Deus. E, às vezes, pode até causar uma confusãozinha na mente, até do eleito. Se você for ficar olhando aquilo, esse espírito, ele é terrível. É como você pegar um resfriado. Você não sabe como você pegou e aonde, em que lugar, em que hora, que momento, que dia que foi. Nós não cremos no irmão Branham como salvador. Nós não cremos no irmão Branham como curador. Nós cremos no irmão Branham como mensageiro da era para a igreja de Laodiceia. Ele foi um vaso nas mãos de Deus, ele foi um nazireu nas mãos de Deus. Em várias mensagens ele diz, eu não sou curador, eu oro, quem cura é Jesus. Nós não adoramos o irmão Branham, nós não idolatramos o irmão Branham, nós adoramos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Agora nós cremos nele como o mensageiro dessa era, o profeta de Deus. Ele é o mensageiro da era. Então, se alguém chegar em você e dizer, não, mas João Batista foi o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo, e ele ficou vivo até Jesus chegar. E o irmão Branham partiu, como é que ele é o mensageiro do rapto? O anjo não disse que ele era o mensageiro do rapto. O anjo disse, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O anjo não disse, você será o precursor da minha segunda vinda. Disse, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E Deus o levou por algum propósito, do qual nós não temos que entender a Deus, as maneiras de Deus agir. Eu cheguei a pensar muitas vezes que o nosso saudoso ia estar conosco até o rapto. Mas Jesus levou. Então, irmãos, é um espírito errado. E nós temos que ter cuidado. Então, eu acho que aqui na mensagem o sinal está aqui, quer ver? Só para nós completar isso aqui, que eu parei aqui um pouquinho para falar com a igreja, né? Com a igreja. Na mensagem, o sinal, final do parágrafo 73. Deus nunca responde a uma mentira, ele fala segundo a verdade. E essas palavras são testemunho de que ele estou dizendo a verdade. Essas palavras são as que dão testemunho da mensagem, quer dizer, são as vindicações de Deus que prego. E o anjo que apareceu sobre o rio aquele dia, 11 de junho de 1933, disse, tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo.
o que manda é as vindicações de Deus no ministério. As vindicações de Deus. Lá no Velho Testamento tinha o Urim Tumim, o profeta e o sonho. Então, se eles contassem uma visão, uma profecia, aquilo era levado diante do Urim Tumim. Agora, irmão, o Urim Tumim tinha 12 pedras, 6 de cada lado. Aquelas 12 pedras representavam a 12 tribos de Israel. O tanto que Deus honrava os profetas, os patriarcas, que Deus honra os seus vasos, os seus mensageiros, é honrado por Deus. Se eles são honrados por Deus, e a igreja? Não vai dar honra para eles? Paulo, Pedro, João, todos. Não é para mim pregar, não é para mim ler a mensagem. Vamos continuar. Parágrafo 16. E do lado direito, como lhe disse, notei aquele anjo em destaque. Lá está ele de peito estufado, asas para trás, chegando ali tal como foi. Não cheguei a notar. Quando eles começaram, houve tantas coisas. Vindo pela estrada outro dia, aconteceu algo que me falou sobre o que eu devo fazer. E não é a minha mensagem. E aí? Não é a minha mensagem. Certa vez, Léo Merces disse, irmão Branham, chegará a hora depois disso, disse, uns 5 ou 6 anos atrás, talvez 7, disse, o Senhor mudará o seu ministério, irmão Branham. E disse, quando ele mudar, o irmão provavelmente porá em fila hospitais e os tirará das camas pela palavra e coisas tais. Não me pareceu bem, embora eu creio que o irmão Léo estivesse tentando ser sincero sobre isso. O irmão Léo disse, não me pareceu muito bem, mas embora ele estava sendo sincero. Mas não bem porque, veja, nosso Senhor Jesus nunca fez isso. Entendam? Ele foi ao hospital, havia um naquele hospital, lembra-se de onde aconteceu na Bíblia? O tanque de Betseda, grandes multidões de enfermos jaziam lá, aleijados, coxos, cegos, ressecados, esperando pelo anjo. Agora, isso foi num hospital espiritual, onde as pessoas esperavam pela cura divina. Por que era um hospital espiritual? Porque aquele tanque ele era visitado pelo anjo de Deus. Quando o anjo chegava, que sacudia a água, as pessoas que caíam lá dentro pulavam, era curada. Por isso que o irmão Branham o qualificou como hospital celestial. E aqui o próprio curador divino chegou e curou um, e saiu assim. Não se poderia esperar que surgisse um homem mortal ou um ministério que fosse maior do que aquele. Está vendo? Eu não pude concordar com isso. Falando, ele não está querendo concordar com o que o irmão Léo havia dito para ele, no parágrafo 18. Mas quando comecei a me virar, o Espírito Santo veio sobre mim, pedi uma caneta ao Léo, peguei um pedaço de papel e escrevi. Está no trailer dele hoje. Se chegarem aí lá, onde está, é aquele velho trailer de alumínio, onde eu tinha o equipamento de recarga de munições. Ao entrar pela porta, há uma prateleira do lado direito, bem na parte da frente do trailer. Está lá embaixo, e eu coloquei lá, e disse, algum dia o irmão poderá mostrar isto. Deus nunca mudará o ministério, mas mudará o homem com o ministério. Amém? É isso que há de ser feito. Deus nunca mudará o ministério, mas mudará o homem com o ministério. Isto que há de ser feito. Veja, eu sei o que tenho de fazer, mas eu não posso fazer na condição
que eu estou agora, pois algo tem de acontecer dentro de mim que requererá Deus para fazê-lo. Planejamos voltar para casa, as crianças estão com saudade de casa, todas querendo voltar, assim estou pensando em levá-los de volta, querendo o Senhor, talvez depois do culto de sábado. E assim voltar. Depois disto, não sei, mas saberei assim que algo acontecer dentro de mim que me faça sentir diferente para com as pessoas do que sinto agora. Eu havia rejeitado as pessoas, veja, eu não queria mais nada a ver com elas. Você sabe o que eu quero dizer. As que chamo de ricos, riquetas, pelas coisas que faziam. Preguei com toda a sinceridade e Deus confirmou em todos os sentidos. Se não quiseram crer, ora, então deixas. Eu ia lá me juntar a Bud no próximo outono, começar a ser guia lá. Esperei na natureza, deixar o cabelo e a barba crescerem. Se o Senhor quisesse que eu fosse algum dia, ou a algum lugar, melhor dizendo, Ele me avisaria, e eu desceria e o faria. E na estrada, chegando outro dia, ele me parou e vi o que ia acontecer comigo. Estou buscando outra coisa agora. Pensei que quando chegasse em casa, faria o que chamamos de conversa franca, talvez gravasse em fita, e então, para que o público visse o porquê da mudança repentina. Eu quero repetir esse 24. Na estrada, chegando outro dia, ele me parou, e eu vi e o que ia acontecer comigo. Estou buscando outra coisa agora. Pensei que quando chegasse em casa, faria o que chamamos de conversa franca, talvez gravasse em fita, e então para que o público visse porquê da mudança repentina. Eu creio que ele estava falando aqui do ministério, né? Agora, jovem, vamos fazer uma pequena oração? Senhor Jesus, somos gratos por este momento, por saber que estamos reunidos aqui, os jovens, os velhos, o de meia idade. Nós reunimos desse lado da eternidade para mais uma vez falar de Ti e das coisas pertinentes à vida eterna. E esses jovens sentados aqui esta noite, alguns deles estão se formando, alguns já se formaram, mas percebo, Senhor, que algo ocorreu poucas horas antes daquele grande abalo, ou grande explosão, ocorrer na montanha, lá em cima, ao norte de Tucson, quando o anjo do Senhor, os anjos do Senhor desceram. Lembro-me do que foi dito, e especialmente sobre os jovens. Rogo-te, Senhor, que nos ajude a entender e que eu possa dizer algo a esse jovem esta noite, que os ajude ao longo da jornada. Pois, Senhor, todos precisamos desta ajuda no momento. Abençoe-nos em conjunto, perdoe os nossos pecados. Se fizemos algo desses desde que chegamos aqui, que te desagradou, rogamos que nos perdoe por isso, pois recebemos hoje que não temos nenhuma garantia do amanhã. Nós sabemos o que o amanhã trará. Não sabemos o que o amanhã trará. Devemos estar preparados hoje para enfrentar o amanhã. E Deus, Pai, só conhecemos um jeito de fazer isto, que é nos preparamos para ver-te, pois aos poucos percebemos que todos vamos, e um dia teremos de encarar isto, quer seja em paz, como amigo
ou filho, ou como inimigo, longe esteja, Senhor, que sejamos qualquer outra coisa, exceto teus próprios filhos amados. Conceda essas coisas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, quando cortava o mato bem cedo esta manhã, vi um lugar na Bíblia que achei que seria bom ler nesta ocasião. Pode não ser muito apropriado, mas pensei só para falar só por uns minutos. Quero ler no capítulo 18 de São Lucas. Todos os escritores dos 4 evangelhos escreveram sobre isto. Todos eles escreveram sobre o mancebo, né? Capítulo 18, verso 18. Nós vamos para o parágrafo 30. Nós já fizemos a leitura da Escritura. Acho que a palavra "vem, segue-me" seria o melhor conselho que eu poderia dar se estivesse falando com 10.000 jovens. Ele preocupou muito com os jovens aqui, né? Parece que ele preocupou muito com os jovens. Acho que a palavra "vem, segue-me" seria o melhor conselho que eu poderia dar se estivesse falando com 10.000 jovens, ou se estivesse falando só com as que estou falando. É uma ordem. Acho que é a maior coisa que já foi oferecida a alguém, e principalmente a um jovem: segue-me. Segue-me. Você seguirá alguém. Agora, lembra-se disso, você seguirá alguém. E conforme você segue as pessoas, não deixa de saber quem essa pessoa está seguindo. Está vendo? Paulo certa vez disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Em outras palavras, siga-me assim como eu sigo a Cristo. E agora, neste momento decisivo, esse estágio da vida, aqui todos chegamos, e muitas vezes já me ouviram gritar, ricos, riquetas e tal. É a era em que vivemos. Na verdade, não são essas pessoas. Essas pessoas são como nós. Esses jovens aqui, com esses carros turbinados, correndo pelas ruas, se comportando do jeito que estão, fumando, bebendo, e moças vestidas imoralmente, e tal, são moças e rapazes como nós. Estão vendo? Eles são humanos. Eles amam, eles comem, eles bebem, dormem, respiram. Eles têm de morrer. São pessoas como nós. E ainda assim elas foram possuídas por um espírito maligno. Irmão, nós nunca devemos condenar quem quer que seja. Nunca devemos condenar quem quer que seja, por mais pervertida que seja aquela moça, que seja aquele rapaz. Por mais pervertido que eles sejam. É um espírito que leva eles a fazer aquilo. Talvez eles não gostariam de ser aquela pessoa. Talvez aquela moça não gostaria de ser aquela moça e agisse daquela forma. Mas é um espírito que dá força para eles agir daquela forma. Circunstâncias, lares que foram criados. Então isso tudo influi na vida daquele jovem, daquela jovem, para poder entrar no mundo de perversão. Eu trabalhava de motorista de coletivo em Goiânia. Na hora da janta eu levava minha marmita, que a irmã Eunice fazia para mim. E eu via aqueles garotos, aquelas meninas, assaltando as pessoas dentro do ônibus, puxando, abrindo a bolsa, eles cortavam a bolsa e tiravam o dinheiro das mulheres e assaltavam os homens. A gente parava no ponto
Tinha umas meninas que já grávidas, novinha, grávida, elas entravam, paravam no degrau do ônibus e ficavam conversando comigo. Motorista, você passa em tal lugar assim, assim, você passa em tal lugar assim, assim. Aí um passageiro ou dois estava atrás dela e ficava parado também. E lá embaixo estava o namorado delas, eu não sei, tirando a carteira deles, eles não viam. Mas eu sabia que aquilo ali era só para poder fazer o assalto. Mas a gente não dava alarme, não falava, porque a gente ficava até meia-noite, 1 hora, a última viagem era às vezes até passava da meia-noite. Se você desse alarme, eles se perseguiam. Mas na hora da janta eles chegavam, elas chegavam, grávida, e chamavam a gente de motora. Motora, deixa uma rebarba aí para mim, que era deixar um pouco na marmita para eles comer. Aí eu conversava com eles, por que vocês fazem isso? Vocês ficam assaltando as pessoas, às vezes o único dinheirinho da mulher, às vezes comprar alguma coisa, às vezes até levar um leite para a criança, e vocês pegam. Ah, motora, se nós for contar a nossa vida para o senhor chora. O senhor chora. O porquê que nós fazemos isso. Então ali o Espírito usa eles por causa da circunstância que eles vivem. Aí eles dão lugar a espíritos errados e até mata. Se você entregar eles para a polícia, o motorista, eles vão à noite lá e te mata no ônibus. Mas conversando com eles assim, você até chora. Se você for ouvir, eu não vou contar porque vai demorar. Mas então é aquilo que o irmão Brana fala, que é o Espírito, é que usa eles são movidos por um espírito mau. Aquela circunstância de vida causa uma revolta no coração deles, eles começam a falar besteiras, e o Espírito entra e domina eles. Por isso que eles fazem isso. 35, né? Elas foram possuídas por um espírito maligno. Elas não sabem, não por causa das pessoas, mas porque às vezes algum líder que elas têm, seguindo, as levou pelo caminho errado. Viu aí? Os líderes, o que tem muito aí fora no mundo, nos colégios, nas faculdades, sempre tem os líderes para levar as coisas erradas. Nos colégios, nas faculdades, tem líderes. No mundo aí fora tem líderes. Agora vocês, moças e rapazes, sabem que isso é errado. Sabe? Vocês foram ensinados que isso é errado. Vocês têm pais melhores, treinamento, mais sensato do que agirem assim. Sabe que é errado. Mas eles não, veja, porque as igrejas que frequentam são igrejas modernas, modernistas, e eles só vivem para o dia, para serem mais populares, e ó, que coisa! O que é? A moral se tornou uma virtude para eles, está vendo? Assim eles que, como eu disse certa vez, um filme que assisti aqui, não faz muito tempo, de Sodoma e Gomorra, em que certa mulher possuída pelo maligno disse a Ló, o que chama imoral, eu chamo virtude. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim estamos de volta a este ponto. Eu quero voltar aqui no 37. E assim, parece que ficou assim meio no ar. E eu gosto de confirmar, né? Mas eles não, veja, porque as igrejas que frequentam são igrejas modernas, modernistas, e eles só vivem para o dia, para serem mais popular. E ó que coisa, o que é a moral? Se tornou uma virtude para eles. Estão vendo? Assim eles, como eu disse certa vez, um filme que assisti aqui não faz muito tempo, de Sodoma e Gomorra, que certa mulher possuída pelo maligno disse a Ló, o que chama imoral eu chamo virtude. Eu creio que ele fez menção aqui da esposa de Ló, né? Quando olhou para trás para Sodoma e Gomorra, e se tornou uma estátua de sal.
Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim estamos de volta a este ponto. Vejamos este jovem aqui por alguns minutos, sobre o qual lemos. Sem dúvida, esse jovem nasceu num bom lar. Como vocês, jovens, ele foi criado por bons pais. Porque isso provou, quando Jesus lhe apresentou os mandamentos de Deus, ele disse: tenho observado esse desde jovem. Mostrou que ele tinha sido criado certo. Ele não era sem ensino. Sabe, ele foi criado para saber o que é certo, como vocês foram. Provavelmente foi criado por pais tementes a Deus, para lhe ensinar certo, quando era criança. Bem, isso é bom. Talvez quando bebê, sua mãe tivesse grande ambição de que ele fosse um grande homem, e um dia seu pai era rico, podia mandá-lo para a escola e dar-lhe instrução, para poder sair com boa instrução e poder ser algo no mundo. E com a sinceridade desta mãe e deste pai, instruindo esta criança, talvez tenha chegado à sua formatura, como vocês. Veja, o tempo quando passou pela escola, foi instruído, sem dúvida que ele era o orgulho e alegria da vida daquela mãe e daquele pai. Sem dúvida, naqueles dias eles tinham belos cavalos, como vocês têm automóveis, Hilux, né? E outros. Tem uns nomes aí, os carrão chique aí, que eu não dou conta nem de falar. Carrão de 200 mil, 300 mil. Então lá era cavalos, né? Cavalos bonitos. Hoje, o irmão Brando diz: vocês têm automóveis. Bom, pois como vocês que cuidam, vocês têm boas roupas, carro, pode desfrutar da vida semelhante ao que vocês têm hoje. E o pai e a mãe, orando constantemente para que seu filho não se tornasse um homem comum, para que ele fosse um homem extraordinário. Todo pai e mãe quer isso. Ouviram Jesus se referir a esse mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, está vendo? Esta é a ambição de qualquer pai ou mãe, fazer o melhor que pode por seus filhos, instruí-los, dar-lhes coisas que talvez eles não puderam ter. E é assim que sinto por meus filhos. Penso às vezes quanto a ir à escola, agora penso sobre mandar Beck, Sara, José, e essas escolas secundárias e tais onde está toda esta conduta. Acho que vou pegá-los e voltar para a montanha e criá-los lá, como os índios vivem. Mas a questão é esta, é que está na criança, vai se manifestar. A questão é esta, o que está na criança vai se manifestar. Não importa onde ela esteja, vai se manifestar. Se houver maldade ali, vai se manifestar no acampamento indígena. Se houver bondade ali, vai se manifestar em qualquer acampamento. Está vendo? É o que está na criança, a índole da criança, é o que está dentro de você, é o que vocês são agora e o que provavelmente serão o resto da vida. Vocês estão num ponto de mudança. Sabe de uma coisa? 86% das conversões a Jesus Cristo ocorre antes dos 21 anos. É comprovado. As estatísticas, em palavra que a minha língua não dá, os irmãos vão me perdoando aí. Comprova, 86% dos que vêm a Cristo, vê, antes dos 21 anos. Depois que passa dessa idade, você fica mais moldado, ou inflexível,
é possível, claro, eles aceitam com 70, 80 anos, mas é muito raro, está vendo? Quer dizer, os jovens têm mais facilidade de aceitar o evangelho do que as pessoas mais velhas, né? Você decide se preparar quando jovem. Você direciona as suas ambições ao que quer fazer, ao que está tentando alcançar na vida. Você pensa nisso, e ao pensar, claro, sua mente é apresentado, a sua mente por algo desconhecido que domina a sua mente. E então, quando a sua mente decide, então você diz que fará. E então a sua ambição o impele a isso, ao desejo, né, irmãos? Aquilo que já está na criança, nela, desde o nascimento. Assim a mãe e o pai, esperando que este jovem, que suas ambições fosse grande, com dinheiro suficiente para realizar, então, sem dúvida, oraram para que este jovem tivesse esta oportunidade. Veja, eles tinham feito tudo o que podia. Eles talvez tivessem bons cavalos e talvez fosse muito popular entre as mulheres. E o que se aplica ao homem, aplica-se à mulher, vice-versa. Veja, pois estamos falando sobre vida humana, almas, tantos homens quanto mulheres. E então, depois de toda essa oportunidade que o rapaz teve, veja, ele pegou o caminho fácil, como dizemos, numa condição em que não tinha de se preocupar muito. Seus pais tinham dinheiro, e ele se tornou um governante. A Bíblia se refere a isso aqui, como o jovem príncipe rico, e vemos na juventude, talvez em sua adolescência, recém-saído da escola, recém-formado, talvez semana antes ou algo assim, ele era um príncipe, tinha tudo que o coração poderia desejar. Por certo, esse jovem era muito rico, irmãos. E o coração dele estava preso em sua riqueza. Aquela maneira que Jesus falou com esse jovem rico foi um teste que Jesus fez com ele. Foi apenas um teste. Porque Jesus, ele era Deus em carne. Ele sabia o que estava no coração daquele jovem. Os pensamentos, as intenções. Então, quando ele se apresentou como um obediente a todos os mandamentos, religioso, Deus foi justamente no lugar que ele estava. Jesus sabia qual seria a resposta dele. Por isso Jesus disse, vai e vende tudo que tem e reparte aos pobres. Aquilo entristeceu o coração daquele jovem. E o profeta disse que ele foi para o inferno. Ele rejeitou a vida eterna por causa da sua riqueza. Agora, rico vai para o inferno? Não. Se Deus deu, foi bênção de Deus que você usufrui, mas que sempre se lembra que Ele tem que ter a preeminência nas nossas vidas. Em tudo que nós vamos fazer, comprar, vender, viajar, trabalhar, em casa, no lar, Ele tem que ter a preeminência. Você usufrui da sua riqueza como você não tivesse aquilo. Porque o dinheiro é terrível. A riqueza é a riqueza e a sabedoria humana. A pessoa ser sábia demais, ela vai se distanciando de Deus. Agora eu vejo assim, irmãos, a moça que vai para a faculdade, que ela tem o Espírito Santo, ela jamais se envergonha de Cristo lá na faculdade dela. Ela vai se portar como uma cristã, embora ela pode ser criticada, zombada, mas ela se mantém posicionada na palavra, por quê?
Ela carrega o vitupério de Cristo sobre ela, sobre ele, esses jovens, que passam por essas faculdades da vida. Carrega o vitupério de Cristo. Você sabe que o tesouro que você tem, celestial, está muito acima desse mundo aqui, está muito acima dessa sabedoria humana, está muito acima da sua riqueza, porque isso vai passar, isso vai ficar aqui. Essa sabedoria que você fez, essa formatura que se transformou num doutor, isso vai passar. Lá na Nova Jerusalém, você não vai precisar de ser uma doutora em medicina, porque não vai ter doente. Você não vai precisar ser uma doutora em engenharia, porque lá quem constrói é Deus. Ele já fez a cidade para a sua igreja. Ele é o artifício e construtor de toda a Jerusalém. Lá não vai precisar. Aqui você precisa para ter um bom salário, mas lá não. Então aquele que tem o Espírito Santo, ele se mantém ali como filho e filha de Deus, como Daniel e Sadraque e Mesaque se manteve em Babilônia. A Bíblia diz que Daniel foi para a Babilônia aos 12 anos de idade. Ele nunca se perverteu. Sadraque, Mesaque e Abednego nunca se perverteu com a Babilônia. O irmão Brando deixou bem claro na mensagem vida daquela enfermeira que estava formando na faculdade de então. É aquele médico, né? Porque às vezes, porque é médico, a gente fica assim, com temor, com respeito. Irmãos, eu tenho uma versão de médico com tatuagem no braço, médica com tatuagem. Eu fui tirar um caroço das costas com a médica dermatologista. Quando eu entrei no consultório, ela estava toda tatuada, o pescoço, o braço. Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, não vou fazer cirurgia, não. Ah, mas por que, senhor Abrão? Porque não, meu coração fechou. Eu não vou fazer, não, obrigado, até logo. Abri a porta e... Não sei por quê, é moda, é moda. Mas tem coisa que... E aquele médico sentou na cadeira e foi perguntar a ela, você alguma vez foi beijada? Não, nunca. Você foi abraçada? Nunca. Você foi em alguma festa? Já nunca. Então você não sabe o que é vida. O profeta diz que aquilo balançou a mente daquela moça. Quer dizer, ela baixou a guarda e o diabo entrou. Fui parar numa clínica para débeis mentais. Nunca mais quis ver falar de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles são ungidos. Aqueles instrumentos que tem nas faculdades, nas escolas, os líderes lá são ungidos. Eles têm unção. Unção, vocês sabem de quem, né? 49. E o rapaz não era nenhum ordenista, era um bom moço. Creio que quando Lucas escreveu sobre isto, ou Marcos, creio que foi Jesus, olhou para eles, suspirou, porque o amou. Está vendo? Havia algo no moço, havia uma boa personalidade neste moço de onde ele veio, de uma boa família, que lhe havia ensinado os mandamentos de Deus e havia cuidado para que ele os observasse, e ele o fazia desde a juventude. Quer dizer, foi criado num lar cristão, um pai que ensinou, uma mãe que ensinou, tudo. Era um jovem muito bem criado. E o rapaz tinha uma ambição, ele queria a vida eterna. E ele disse, bom mestre, o que eu poderia fazer para herdar a vida eterna? Você vê que o trato dele com Jesus foi muito bom, bom mestre. Veja, apesar de tudo que você tem no mundo, ainda assim há alma em seu interior. Guarde bem isso, irmãos. Veja, apesar de tudo que você tem no mundo, ainda assim há alma em seu interior. Ele diz que há algo de que você precisa. A alma cobra isso de nós, porque ela não quer ficar aqui,
ela não quer ir para a quinta dimensão. Então a alma lá no interior diz que há algo de que você precisa, que você não tem. Só a riqueza, ou nem sempre tem de ser riqueza. Poderia ser popularidade, uma moça bonita, ela tem sua beleza, que pode considerar, talvez ela seja muito popular na escola, talvez o rapaz possa ter a moça que quiser, ele sente-se que está seguro. Isto não é segurança. Um rapaz bonito, né? Aí fica cheio de moça atrás dele. E ele fica sentindo-se dom alguém na escola, na faculdade. Isso não é segurança. Isso murchará como a flor do campo. Entende? Passará, não vai demorar. Apenas algumas voltas do sol, isso desaparecerá. Aí você tem uma alma que tem de viver eternamente. Aleluia! A coisa é a alma. O valor está dentro desse vaso de barro. O valor tremendo que Deus ama é a nossa alma. E este jovem devia ter uma boa personalidade, pois se apresentou ao Senhor Jesus, sabendo que ele se ajoelhou, ele disse: bom mestre, o que eu poderia fazer para ter a vida eterna? Ele disse: por que me chama bom? Disse: quando sabes que só há um bom, que é Deus. Está vendo? O que o jovem expressou com isto? O que o jovem expressou com isso? Que ele era Deus. Amém? Jesus era Deus. Está vendo? Ele diz: sabe os mandamentos? Observe-os. Disse, assim disse: que mandamentos, mestre? Ele disse: os mandamentos, honrar o teu pai e tua mãe e tal. Ele diz: isso tenho feito desde a minha mocidade, vê? Tenho feito isto. Ele disse: ainda te falta uma coisa. Vai e vende o que tens, reparte aos pobres e segue-me. Que ordem, que pedido difícil esse, hein? Jesus fez. Que oportunidade! Ele poderia ter sido um Pedro, Tiago, um João, um deles. Veja, o moço tinha sido treinado e criado, certo? E apresentado a Cristo para usá-lo com todo o potencial que tinha em si, para usar. Provavelmente instruído, jovem rico, influente, onde ele poderia ter apresentado o Evangelho, e ainda assim o rejeitou. Que precipitação deste jovem! Está vendo? Está vendo? Existem muitas coisas que prendem o homem e a mulher. Não é só riqueza, não. Às vezes o homem perde a sua vida eterna por causa de amizades. Às vezes a moça, o jovem, perde a sua vida eterna por causa de amizade. Uma amizade o leva aos caminhos errados. Errados. Porque não querem ficar sem aquela amizade. Isso acontece demais, a gente vê isso muito. Parágrafo 58. Segue-me, segue-me. Agora veja, ele tinha de seguir alguém. Agora ele tinha de seguir a influência das pessoas com quem se relacionava. Aí já entra a amizade. Aí o profeta já põe a amizade dele. Ele tinha que seguir a influência das pessoas com quem se relacionava. A influência de algum jovem, a influência de um grupo de rapazes com quem se relacionava, seus colegas de escola, ou seguir Jesus Cristo. Seus colegas de escola ou seguia Jesus Cristo. Com toda a sua bondade, ainda assim ele sabia que não tinha vida eterna. Com toda a sua bondade, com todos os mandamentos sendo guardados,
ele ainda tinha algo dentro dele, um clamor pela vida eterna. Jovens, é nisso que vocês têm de pensar. Entenda? Amizade, irmãos, eu sempre digo para os meus jovens lá de Mozarlândia, vocês não têm amigos na escola, vocês têm colegas de escola, colegas de trabalho. Amigos é os pais e as mães que são cristãos, acima do pai e a mãe é Deus, que é o verdadeiro amigo. Amigos é em cima, é Deus, depois o pai e a mãe, que são cristãos. Tem colegas que estudam junto com vocês, que trabalham junto com vocês. Eu trabalhei numa empresa de 3.000 funcionários. Eles formavam rodinha e ficavam contando piadas sujas, falando mal da empresa, e eu ficava sempre no meu canto. Ah, mas você não faz parte aqui da nossa conversa? Não, eu estou aqui cansado, estou descansando, vou pegar o carro agora mesmo para trabalhar. Era convidado para o churrasquinho deles, para a festinha de aniversário. Mas você não vai, seu Abrão, a gente convida, o senhor não vai. Não, dia da minha folga eu estou cansado, eu quero descansar, quero ficar com a minha família. Você despista de uma maneira educada, você lida com esses espíritos de uma maneira educada, sem ofendê-los, mas você não faz parte daquilo. Você não vai ficar na rodinha de faculdade de pessoas que estão falando piadas sujas, os rapazes falando sobre mulheres, e as mulheres falando sobre os homens, porque o assunto do mundo é esse. Então o profeta mostra aqui que esse jovem rico ele era influenciado pelas suas amizades. Tem um irmão bem estabilizado lá numa das cidades que eu dou assistência, sempre manda mensagem: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Entrega os dízimos, mas não vem à igreja por causa de amizade. Se o irmão não for à igreja, o irmão nunca vai vencer esses demônios que te prendem. Amizades da empresa, os amigos. Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Irmão, o senhor tem que ir na igreja, o senhor tem que... A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ah, mas às vezes eu assisto, mas você tem que estar no companheirismo com a igreja. Você tem que abandonar essas amizades mundanas, para que Deus possa te dar vitória, te dar força. Então ele diz: jovens, é nisso que vocês têm de pensar. Entendem? Amém? Agora olhe para o rapaz esta noite. O que ele poderia ter sido? E o que ele é? E o que ele é esta noite? Ele está em algum lugar. Ele era um homem. Ele está em algum lugar. Ele está esperando o juízo. Ele está esperando enfrentar o juízo daquele dia, tendo rejeitado a mesma oportunidade que lhe é apresentada, jovem, quase sobre a mesma circunstância, bom jovem, boa personalidade, bons pais e mãe, com o que você tem, nem precisa trabalhar, a menos que queira, está vendo? O pai era rico, então não precisava nem trabalhar. Mas há outra coisa que acompanha isto, há algo que acompanha essa palavra esta noite. Nunca morre, ainda é um desafio a todo jovem e toda jovem. Segue-me, seguir a Jesus. Segue a Jesus, moças. Segue a Jesus, rapazes. Vocês serão muito recompensados na vida eterna. Aonde você estiver, que você seja um jovem exemplar na palavra de Deus, nos caminhos de Deus. Está vendo?
As palavras não morrem. Sempre que falar algo, lembra-se que seja no carro, em segredo, quer seja no púlpito, quer seja na esquina com seu namorado ou namorada, onde quer que seja, nunca morre. Elas têm de viver para sempre. Palavras têm vida, irmãos. Palavras têm vida. Quando vi aquela moça que eu, outra noite, na visão, uma bela jovem atriz de Hollywood, e a vi morrendo, estendendo a mão, tentando pedir ajuda. Ela morreu de ataque cardíaco. A senhora morre. E então isso foi há 2 anos, e eu a vi morrendo. 2 dias depois, ela de fato morreu. O irmão Brana viu isso numa visão. Mary Moore. As notícias saiu que ela tinha suicidado. O irmão Brana disse que ela morreu de ataque cardíaco. Foi encontrada morta. E então, outra noite, eu ouvi a voz daquela moça, como as crianças estavam me dizendo: papai, o Senhor sempre vai ao rio sem retorno. Disse: vão passar um filme sobre ele esta noite. Uma noite me disseram que certa noite ia passar 1 ou 2 semanas antes. Pensei, bem, quero vê-lo, pois já desci aquele rio 2 ou 3 vezes. Acho que umas 5 vezes. Bem, eu quero vê-lo. O rio sem retorno. E a senhora Mary Moore foi atriz nele. Bem, foi esta moça que vi na visão. E lá estava ela no filme. E as representações, o papel exato que ela interpretou num rio sem retorno. Quando foi atriz daquele filme, talvez 15 anos atrás, era um filme antigo, talvez de 20 anos atrás, e ela está morta há 2 anos, e lá está ela de novo, viva. Cada representação, cada palavra, estão vendo? Ainda está tão gravado em fitas magnéticas que está vivo de novo. Não só isso, mas tudo que dizemos está vivo. Por isso, fala boas palavras, fala palavras positivas. Essas palavras negativas, irmãos, atrapalha o dia a dia, os negócios, o trabalho. A coisa mais terrível que tem é você andar ao lado de pessoa que só pensa negativo, só fala negativo. Nada ela dá conta, nada ela dá conta de fazer, tudo que a outra pessoa vai fazer, ela põe algum obstáculo negativo. Isso é triste demais da conta. Você andar com uma pessoa ao seu lado que só fala coisas negativas. Reclamando da vida, reclamando de tudo, reclama do governo. Mas o que é isso, gente? Nada está bom para aquela pessoa. Todo dia aquela pessoa está com o astral lá embaixo. Aquilo derruba o seu astral também. Eu não gosto de pessoas que têm palavras negativas andar comigo no meu carro. Se andar comigo uma vez, não anda nunca mais. Porque é terrível isso. Por que isso? Porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um Pai bondoso, nós temos um Deus que cuida de tudo que é nosso, de tudo que é nosso. Nós temos motivo para falar só palavras positivas, de fé viva. Você vai fazer algo, você vai trabalhar, você vai fazer uma faculdade, tudo que você vai fazer, ora primeiro, põe Deus naquilo. Creia que o anjo do Senhor está com você ali dentro, aonde você entrar e sair. Quando você entra em lugares próprios, o lugar que você deve entrar, é um dever você estar ali, então Deus está ali com você, o anjo do Senhor está ali com você, conosco, quando nós entramos em lugar que é um dever nosso entrar ali. Agora, quando não é dever nosso estar ali, aí o anjo não entra. Eu estava falando com os jovens de Mozalândia que vieram para o encontro,
e foram por um tal de labirinto no shopping Passeio das Águias. Eu disse, vocês entraram aonde tem um exército de demônios. Vocês ficam sabendo que o anjo protetor de vocês ficou por lá de fora, ele não entrou lá com vocês, não. Se acontecesse um rebuliço lá dentro, um assassinato, e vocês poderiam ser uma vítima hoje, porque o anjo do Senhor não entra nesses lugares. Com certeza que ele não entra. Agora, vocês saíram, deixaram o companheirismo lá, a reunião dos jovens, para ir para o labirinto no Passeio das Águias, que eu fiquei sabendo. Vocês acham que o anjo do Senhor entrou com vocês lá dentro? Não. Ele ficou lá fora. Ele não protege nós nesses lugares. Você viu o servo? Lê lá, acho que é 1ª ou 2ª Reis, não se lembrar, me fala, do servo de Eliseu, quando o exército chegou para atacar Eliseu, ele, ô Senhor, meu exército aí, nós vamos morrer agora. Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos do meu servo, Geiser. Quando Deus abriu o olho dele, as árvores estavam cheias de anjos, protegendo o profeta de Deus. Assim é com vocês, jovens, filhos e filhas de Deus. O anjo do Senhor acampa ao seu redor 24 horas por dia. Ele só sai do seu redor se você entrar em lugares que ele não entra. Aí você entra sem a proteção do anjo de Deus. Certeza absoluta disso, que ele não entra nesses lugares. Nós parou aonde, hein? 65. Não só isso, mas tudo que dizemos está vivo. Cada palavra que falamos não pode morrer. Há palavras atravessando a sala agora. Formais de pessoa, a televisão capta. Você pode falar aqui mesmo e eles ouvem ao redor do mundo neste mesmo segundo. Antes mesmo que se possa ouvir nessa sala, dá a volta ao mundo pelo meio eletrônico. Voz nunca morre. A voz nunca morre. E a grande tela de Deus capta cada movimento que você faz, cada atitude. Você já pensou no trono branco de julgamento? Deus baixar a tela lá e nós ver os jovens nossos lá dentro do labirinto, do shopping Passeio das Águias. A tela de Deus baixar, porque o irmão Branco está falando que é tudo, todo movimento nosso. Aí baixa a tela lá, está lá os jovens, dentro do labirinto do Passeio das Águias. Isso é tremendo, irmãos. E a grande tela de Deus que capta cada movimento que você faz, cada atitude, você terá de se encarar isso no juízo. Está vendo? Assim, jovem, é bom parar, pensar nessas coisas. Veja, pois você se encontrará com isso de novo. Está vendo? Vamos seguir este jovem, a oportunidade que ele teve de nos colocar no lugar dele. Agora, eu mencionei essa questão do labirinto porque eu lembrei dos meus jovens. Viu? Não sei de ninguém daqui, e nem tenho nada a ver. Nós temos o nosso pastor. É porque eu lembrei que eu tive que dar uma advertência lá com isso. E a minha advertência foi dura. Vamos seguir esse jovem, a oportunidade que ele teve em nos colocar no lugar dele. No lugar dele. E uma moça, como se fosse Beck, esse nome aqui eu não dou muito conta não, Mary Morin, sei lá, como se você estivesse em seu lugar e pudesse ouvir uma voz que ainda está viva. Vamos seguir este jovem, a oportunidade que ele teve, que nós estamos tendo, que você está tendo, e nos colocar no lugar dele. E uma moça como se fosse Beck, que é a filha dele, ou Mary Moore, como se você estivesse em seu lugar e pudesse ouvir esta voz que ainda está viva.
ainda está viva, ainda está se movendo. A ciência diz, daqui a 20 anos captarão a voz literal dele, que ele falou há 2000 anos. Ainda está viva, como uma pedra caindo no oceano, onde nunca cessa. Ela vai até a praia, milhares e milhares de volta. Então essa palavra descaridosa que nós falamos com as nossas esposas, com os nossos maridos, e nós não pedimos perdão, elas ficam. Quando você pede perdão, o perdão é a borracha, apaga aquilo. Se eu tiver que pedir perdão para a irmã Eunice milhões de vezes por eu ter falado uma palavra e ferido o coração dela, eu peço. Porque é uma vida a dois. Tem hora que você não concorda com a esposa não concorda com o que você faz. E às vezes você entra em choque, nós somos humanos. Nós não somos santos. Mas você volta e diz, fulana, querida, amor, me perdoa. Eu estava nervoso, eu estava nervosa. Aquilo a borracha apaga. Aquilo. Agora você vai falando palavra descaridosa é aquilo. O Espírito Santo nunca cobra aquilo de você. Isso vai ficar aí até o dia do julgamento. Para os filhos, o pai para os filhos, a mãe para as filhas para os pais, e nunca pede perdão. Eu peço perdão quantas vezes for preciso. Já pedi ela muitas vezes perdão. Eu sou muito nervoso. Ainda está viva, ainda está se movendo. A ciência diz daqui a 20 anos captarão a voz literal dele, que ele falou há 2000 anos. Ainda está viva como uma pedra caindo no oceano. A onda nunca cessa. Ela vai até a praia, milhares e milhares de volta. Quando uma voz é transmitida pelo ar, assim, ela nunca morre. Não há nada que você possa dizer no juízo. Está bem ali. Lá estará a voz de Jesus Cristo convidando aquele jovem, segue-me. E ele rejeitando na tela, triste. Por quê? Possuía muita propriedade, está vendo? Podemos, nem sempre tem de ser dinheiro, pode ser outras coisas, nem sempre é riqueza que atrapalha a nossa vida eterna, pode ser outras coisas, está vendo? Qualquer coisa que valorizemos mais do que esse chamado, qualquer coisa que nós valorizemos mais do que Deus, vou dizer assim, qualquer coisa que valorizemos mais do que esse chamado, vida eterna, veja, torna-se como dinheiro para nós, torna-se como algo que nos corrompem. Agora vamos segui-lo um pouco. O que aconteceu quando ele rejeita? Ele não ouviu essa voz de Cristo. Ele se foi com seus amigos. Os amigos, a influência da amizade. E vocês, jovens, são todos bons jovens. Agora, irmão, nós temos que tratar eles bem. Os nossos colegas de escola, nossos colegas de trabalho. O irmão Brana, ele tinha amigos católicos, ele tinha convivência com pessoas católicos, espírita, maometanos, muçulmano. O irmão Brana tratava todo mundo bem, com educação, com amor, com carinho. Ele só não compartilhava dos seus desejos, das suas coisas, daquilo que eles faziam. Ele não compartilhava, ele não participava. Agora, no trabalho você tem que conviver com pessoas, você tem que ter amor por aquelas pessoas, você tem que ter carinho por elas, educação, porque eles também têm uma alma. E às vezes a maneira de você tratar eles, a maneira de nós tratarmos eles, vai fazer com que eles vão desejar ser como você. A maneira que você vai tratar a sua coleguinha na faculdade, o seu coleguinha, ele vai chamar a atenção dele para ser
Às vezes Deus vai pôr um desejo no coração dele para ser como você, e ele fala: olha, eu queria visitar a sua igreja. Eu queria ir lá na sua igreja com você, por causa da sua maneira. Agora, não é porque nós somos cristãos, conversa comigo, não. Você, não é isso, não. Nós não somos santos. Nós estamos no mundo ainda. Então, nós temos que ter um tratamento bom, educado, carinhoso, com quem quer que seja. O irmão Branham quis condenar aquela senhora de idade no bar, com 2 homens ao redor dela, beijando, bêbada, o cabelo dela estava pintado de azul, aquelas coisas pretas nos olhos, aquelas coisas tudo ao redor dos olhos dela, bebendo no bar. O irmão Branham quis condenar aquilo, o Espírito Santo chamou ele, e mostrou para ele o arco-íris. Então esse arco-íris está por eles também, pelos nossos colegas, pelos nossos que trabalham, que estudam conosco. Nós não pode julgar quem quer que seja. E vocês, jovens, 71, são todos bons jovens, certamente terão amigos, mas cuidado com o tipo de amigos que têm. Terão amigos, mas cuidado com o tipo de amigos que têm. Se este amigo segue Cristo, vão com este amigo, sigam Cristo também. Do contrário, não faça. Eu vou repetir esse parágrafo aqui e vou passar para o irmão Cid para ele fazer o termo para nós. Nós vamos ficar aqui no parágrafo 71. Vocês, jovens, são todos bons jovens, certamente terão amigos, mas cuidado com o tipo de amigo que tem. Se este amigo segue a Cristo, vão com este amigo, siga Cristo também. Do contrário, não o faça. Não o faça. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, nesta manhã. À noite eu estarei aqui com vocês, conforme a escala do pastor Ivaldo fez para nós. O irmão Cídio estará em Bonfinópolis. Até a noite, se Deus permitir. Irmão Sidney, pai, termina para nós. A mensagem do profeta, ela é maravilhosa. Eu comprei um livro, ele chama Perfil de 3 Reis. Mas que livro bom, maravilhoso. Ele faz um estudo sobre Saul, Davi e Absalão. Eu gostei demais daquele livro. Aí depois eu voltei na livraria e vi outro livro escrito pelo mesmo autor. Falei, deve ser bom igual aquele. Gente, que decepção. Que livro que não tinha nada a ver com a palavra. Mas a mensagem do profeta, qualquer uma que você pega, você é ricamente abençoado. Eu quero dar só um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Um funcionário, um ex-funcionário, me levou na Justiça do Trabalho. E eu já venho orando por isso. Chegou o dia da audiência, dia 6 passado agora. 9h20 da manhã a audiência. E aí, antes de ir para a audiência, eu fui lá na prateleira de mensagem, falei, eu vou pegar um a esmo aqui, nem vi o título. Aí peguei a mensagem, pus no bolso da camisa e fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu sentei lá no sofá de frente ao painel que ia me chamar, e aí abri a mensagem, era o poderoso Deus desvelado perante nós. E também abri a esmo, abri na página 12, o primeiro parágrafo. Os parágrafos não são numerados nela. Ela está até aqui, deixa eu pegar, pega ela para mim. Essa mensagem aí. Vocês vejam que bênção que é a mensagem do profeta.
Eu abri aqui na página 12, e aí eu li assim, ó, Israel sabia que ele, Deus, né, que ele estava ali atrás. Eles sabiam que ele estava ali, independente do que qualquer um dos mundos pagãos tivessem a dizer. Ele estava escondido do incrédulo, mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali atrás. Aí eu senti uma segurança tão grande. Como que você não vai sentir segurança com algo assim? Aí vocês sabem o que aconteceu? Deu a hora, meu nome foi chamado, eu fui para lá e o reclamante não compareceu. Qualquer mensagem do irmão Brana que você pega é uma bênção para a sua vida. Veja aqui, ó, destacar o parágrafo 57. Que oportunidade! Ele poderia ter sido um Pedro. Aquele jovem poderia ter sido um dos 12 apóstolos. E ele deixou aquela oportunidade passar. A nossa oportunidade está diante de nós, amém? Vamos nos agarrar a ela com tudo que há em nós, amém? Pai Celestial, a gratidão é muito grande, Senhor, pelo profeta de Deus, pelo profeta que o Senhor tem levantado para tirar as escamas de nossos olhos, ó Pai. Grande é o Senhor, grande é a tua misericórdia. E nesta manhã o Senhor falou com os jovens, o Senhor falou com os anciãos, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, vivifica esta palavra nos nossos corações. Nós te pedimos e te agradecendo. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos leve em segurança de volta aos nossos lares e que estejamos mais uma vez aqui à noite no posto do nosso dever, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vamos então nos colocar de pé. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã. Que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo.